Olá a todos, meu nome é João e eu vou apresentar o meu projeto, que se intitulado Ação da Gencitabina e Paclitaxel, transportado por nanocarreadores lipídicos para modulação de células tumorais imunocompetentes. Essa é uma apresentação para o 29ª CICUSP e para a CIFISC 11. Bem, eu sou aluno de iniciação científica do grupo de nanomedicina e nanotoxicologia, sobre orientação do professor Dr. Walter Enciso Coloto, e esse projeto ele foi efetuado entre 2019 e 2020, financiado pela FAPESP. Bem, começando com uma breve introdução, o câncer ele é a principal causa de morte e é uma barreira importante para o aumento da expectativa de vida em todos os países do mundo, né? De acordo com estimativas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em 2019, o câncer ele foi a primeira ou a segunda principal causa de morte antes dos 70 anos, de morte prematura, em diversos países. E em 2019, foram 20 milhões de novos casos e 10 milhões de novas mortes devido a essa doença. E dentre eles, o câncer de pâncreas, ele é classificado como a 14ª neoplasia de maior frequência, porém ele é a 7ª maior causa de mortalidade nessa doença. E seus principais sintomas, eles se manifestam geralmente quando a doença se encontra em estágios avançados, e o diagnóstico ele acaba sendo confirmado muito tardiamente. A principal medida terapêutica é a cirurgia, que acompanhada dos tratamentos quimioterápicos, são as principais contribuintes aí para a sobrevida dos pacientes. Bem, na quimioterapia, os quimioterápicos eles entram nas células por meio de transporte passivo ativo pela membrana. As moléculas dos medicamentos, elas se difundem para a célula devido à gradiente de concentração, ou por transporte ativo com gasto de energia para a célula, ou pelo gradiente sem gasto de energia pela célula. No entanto, as membranas elas são seletivamente permeáveis, então elas têm taxas diferentes de difusão para diferentes moléculas, o que pode levar à utilização de grande quantidade de medicamento, grande quantidade de quimioterápicos, né? E isso pode causar efeitos adversos. E a longo prazo, as células do carcinoma pancreático elas apresentam uma alta resistência aos quimioterápicos. Ah, bem, nesse contexto da quimioterapia, a fim de melhorar a eficiência dos tratamentos, vários estudos foram feitos verificando efeitos da combinação de gencitabina, que é um fármaco de primeira linha do tratamento do câncer pancreático, com outras classes de drogas, com agentes estabilizadores de microtúbulos e etc., como a cisplatina, a oxaliplatina, a taxóis e entre outros, etc. Porém, testes em humanos, eles demonstraram que apenas os grupos tratados com gencitabina e taxol, que é um agente estabilizador de microtúbulos, eles apresentam efeitos superiores à monoterapia com gencitabina em ensaios clínicos de fase 3. Então, nós vamos utilizar a gencitabina paclitaxel para tratar esse câncer pancreático. Estudos recentes na nanoengenharia utilizam os principais componentes da membrana celular para camuflar a nanoestrutura dos organismos, né? Lipídios e proteínas eles são isolados por ultracentrifugação e utilizados na síntese de nanovesículas para a entrega de fármacos. A presença de proteínas da célula de carcinoma pancreático facilita a interação com essas populações específicas e os lipídios das membranas, fosfolipídios, glicolipídios, colesterol em si, eles aumentam a estabilidade dessa nanopartícula em meio biológico, mantendo a disponibilidade, por exemplo, de um fármaco por semana no sistema circulatório. Essas nanopartículas, elas interagem então com a membrana da célula tumoral, conseguindo liberar o fármaco na célula-alvo, sem a necessidade desse alto gradiente de concentração e diminuindo assim a dose mínima efetiva para a qual o medicamento terá efeito, diminuindo também os efeitos adversos causados pela inespecificidade do endereçamento, né, desse fármaco, e podendo assim melhorar a quimioterapia e os tratamentos quimioterápicos utilizados convencionalmente. Então, o nosso projeto, ele tem como objetivo desenvolver essa nanoestrutura capaz de carrear os agentes antineoplásicos para células tumorais, e foram objetivos do nosso projeto sintetizar essas nanopartículas com membrana de carcinoma com os agentes antineoplásicos e caracterizar essas nanopartículas,
e analisar a toxicidade e segurança e também a internalização dessas nanopartículas por monócitos e pelas células pancreáticas cancerígenas e por células saudáveis. Bem, os métodos utilizados foram a síntese dessas nossas nanopartículas, onde elas foram isoladas e purificadas por ultracentrifugação, como mostrado anteriormente, e reconstruídas por extrusão, junto com os medicamentos gemcitabina e paclitaxel. Essas nanopartículas, então, elas foram caracterizadas utilizando vários métodos, como espectroscopia UV-Vis, para acompanhar a cinética de formação e quantificar a quantidade de quimioterápico dentro das nossas nanopartículas, medidas de rastreamento de nanopartículas para verificar o tamanho e concentração. Também foram feitas análises de potencial zeta para verificar a estabilidade dessas nossas partículas em meio biológico. E também foram feitas imagens de microscopia de força atômica para verificar a morfologia dessas nossas MNPs. Foram feitos também ensaios de citotoxicidade para verificar a especificidade dos nanocarreadores para células de tumor pancreático humanos, células de linhagem saudável hepática. E foram feitos também ensaios de interação, onde a adesão e internalização dessas nossas nanopartículas foi analisada por citometria de fluxo com nanopartículas marcadas. Bem, os primeiros resultados foram obtidos por rastreamento de nanopartículas e zeta sizer, para obter o potencial zeta, e as primeiras medidas elas foram obtidas em solução salina. Após a exposição dessas nossas nanopartículas a meio de cultura, DMEM, suplementado com 10% de FBS, as nossas nanopartículas elas apresentaram um maior raio hidrodinâmico. E também foi possível observar a absorção de proteínas, criando uma corona proteica, né, na superfície dessa nossa nanopartícula. Essa deposição de proteínas ela pode ser verificada pela redução do potencial zeta, quando comparado à solução salina na tabela 1. Bem, nossos resultados eles não observaram variações drásticas no tamanho e nem na carga superficial, demonstrando aí uma boa estabilidade e monodispersividade das nossas nanopartículas em solução. Nós também realizamos microscopia de força atômica, a fim de analisar a morfologia das nossas nanopartículas derivadas de membrana nas linhagens celulares derivadas de membrana da linhagem celular de câncer pancreático. Bem, a análise do AFM revelou nanopartícula com tamanho médio entre 100 e 200 nanômetros, comprovando assim os resultados obtidos anteriormente por rastreamento de nanopartículas. A incorporação dos agentes quimioterápicos nas MNPs, ela foi estimada utilizando espectroscopia UV-Vis pela lei de Beer-Lambert, onde foi examinados os espectros de absorção das MNPs puras, MNPs com gemcitabina, MNPs com PTX, gemcitabina pura e PTX puro, para assim determinarmos a concentração dos fármacos dentro das nossas nanopartículas. E a partir desses resultados foi comprovada uma incorporação de aproximadamente 7% da gemcitabina utilizada em 10 nanopartículas, porém, a PTX nós não conseguimos quantificar, devido ao espectro de absorção ser baixo e está na mesma faixa de absorção das nanopartículas. Bem, os resultados de citotoxicidade, eles foram realizados por ensaios colorimétricos de metiltetrazólico, de redução de metiltetrazólico, então MTT, a fim de avaliar a toxicidade dessas nossas nanopartículas e determinar a concentração a ser usada em outros ensaios. As MNPs, na ausência dos quimioterápicos, como podemos ver aí na figura 4A, elas não apresentam uma citotoxicidade elevada, né? Não apresentam, na verdade, uma citotoxicidade nem 24 nem 48 horas após a exposição. Porém, na concentração de 1/10 nanopartículas de MNP-GEM, podemos observar aí que houve uma redução da viabilidade das células tumorais de 25% após 24 horas e, após 48 horas, um aumento nessa toxicidade para 35%. Enquanto as nanopartículas conjugadas com paclitaxel revelaram uma viabilidade celular de 60% aí, aproximadamente após 24 horas,
Porém, houve um crescimento aí até 80% de viabilidade. Optamos por trabalhar com 10 nanopartículas por ml em ensaios futuros devido aos melhores efeitos observados. Realizamos também esse mesmo ensaio para genstabina pura e genstabina aliada com paclitaxel, para verificar a eficácia da conjugação desses dois agentes quimioterápicos, né? E podemos observar no gráfico D e E, que houve um ligeiro aumento da eficácia da combinação desses dois medicamentos após 48 horas de tratamento. Isso corrobora o que já foi descrito em literatura. Bem, realizamos ensaio de MTT também, a fim de avaliar a combinação da MDP, da genstabina e paclitaxel aplicados simultaneamente, e utilizamos diferentes proporções para ver qual seria a melhor proporção a ser utilizada. Porém, observando os resultados obtidos, não podemos perceber, percebemos que não há uma diferença estatística que nos permita definir uma proporção melhor do que a outra. Comparando esses resultados obtidos agora com os resultados obtidos anteriormente pelo grupo, podemos concluir que a utilização de nanopartículas conjugadas com ambos os medicamentos em uma mesma nanopartícula é mais eficaz do que utilizar nanopartículas distintas e combinadas. Então, utilizaremos essa em próximos ensaios. Bem, os ensaios de MTT, eles indicam uma atividade metabólica das células, só que por ser um ensaio colorimétrico, nós precisamos de resultados mais precisos para verificar a citotoxicidade. Então, viu-se necessário verificar a morte das células utilizando o ensaio de apoptose e necrose por citometria de fluxo. Porém, vamos primeiro analisar a interação das nanopartículas, onde foram sintetizadas nanopartículas coradas com isotiocianato de fluorescina, para investigar a interação dessas nossas nanopartículas com células de câncer pancreático, células saudáveis do fígado e com células imunocompetentes, os monócitos. Podemos verificar que esse ensaio nos mostra, né, uma alta porcentagem de células tumorais marcadas, em contraste com um número menor de células de linhagem hepática marcadas, como podemos ver nos gráficos D e E. E, como podemos ver no gráfico F, as células imunocompetentes, elas capturam nanopartículas muito, muito rapidamente e com bastante intensidade. E isso pode levar à limitação da entrega de agentes quimioterápicos. Estudos posteriores do grupo verificaram a interação dessas nanopartículas com monócitos de doadores saudáveis e com outras células do sangue, outras células imunocompetentes para verificar a imunomodulação que essas nanopartículas elas possuem, né? Bem, seguindo agora para os ensaios de apoptose e necrose, depois de expostas a MNP com genstabina e paclitaxel, as células de câncer pancreático sofreram uma morte celular superior do que a das células de linhagem hepática saudáveis, né, EPRG. E esses resultados, eles foram opostos, né, aí à exposição da MNP com genstabina só e com a MNP paclitaxel, refletindo que a combinação dessas duas nanopartículas aumentou os efeitos citotóxicos em células neoplásicas e se comparado com as células de linhagem hepática saudáveis. Bem, isso nos mostra que o agente de estabilizador de microtúbulos, o PTX, ele favorece a atividade da genstabina em células neoplásicas de pâncreas, como já descrito na literatura, e mostra as nossas nanopartículas, elas são bons carreadores de quimioterápicos para essas células. Bem, como conclusões, podemos ver que nossos estudos revelam, né, que as nossas nanopartículas são bons transportadores, possuem estabilidade e podem entregar os medicamentos produzindo os efeitos citotóxicos melhores do que a quimioterapia pura e não apresentam citotoxicidade às células saudáveis. E nossos resultados, eles contribuem muito para o entendimento de como os nossos nanocarreadores atuam
e iniciam estudos para observação de interações dessas nossas nanopartículas com células imunocompetentes. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail, eu respondo assim que possível.